Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Quero nesta manhã de sexta-feira deixar um versículo para a nossa meditação, do capítulo 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 6. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. A palavra insensata aqui em algumas traduções está loucas. Ora, as loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se o grito, em algumas traduções está clamor: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Primeiramente, eu quero deixar para vocês aqui a introdução, falando um pouco do escritor, que é sempre bom você estudar e saber quem escreveu, para quem escreveu, quem escreveu. Então, aqui, quem escreveu o Evangelho segundo, aqui é Mateus. O nome Mateus é derivado do hebraico, que significa dom de Deus. Mateus escreveu o seu Evangelho para os judeus ortodoxos, considerando como nação eleita. Então, Mateus apresenta Jesus como leão da tribo de Judá, como direito ao trono de Davi, tá? Não esqueça. O livro de Mateus é o 40º livro da Bíblia Sagrada. O livro de Mateus provavelmente foi escrito em hebraico e aramaico no ano próximo a 65 e a 80 depois de Cristo. Tá? Este livro foi escrito em Antioquia da Síria, segundo a história. Quem traduziu o Evangelho de Mateus para o grego foi um aluno de Mateus por nome de Isador. A tradução aconteceu na cidade de Pela. Esta cópia original de Mateus foi destruída em um monastério sírio no ano 416 depois de Cristo. Porém, a cópia de Isador foi traduzida para vários idiomas e chegou em nossas mãos. O Evangelho de Mateus contém 28 capítulos, 1071 versículos, 177 perguntas, 25 profecias do Antigo Testamento, 47 do Novo Testamento. Mateus era o levita ou cobrador de imposto, era o filho de Alfeu e fez uma grande obra em Israel por 15 anos, provavelmente. Ele escreveu essa obra em Antioquia da Síria, depois foi enviado para o Egito, onde possivelmente morreu martirizado ali. Então aqui você está conhecendo o autor, porque melhor para você entender o escrito é conhecendo o autor, quem escreveu e para quem ele escreveu. Olhando para o texto que nós acabamos de ler, aqui eu quero falar sobre aí vem o noivo. É Mateus 25, versículo 1 ao 13, que fala da parábola das 10 virgens. Jesus contou entre os 4 evangelhos, Lucas, Mateus, Marcos e João, ao todo Jesus contou 61 parábolas. Tá? Todavia, 26 parábolas são repetidas. 35 parábolas não foram repetidas. Apenas Mateus escreveu a parábola das 10 virgens. Esta parábola das 10 virgens é a 10ª parábola mais lida em todos os tempos. Jesus contou esta parábola no fim do seu ministério, quando ele estava com os discípulos no Monte das Oliveiras, a qual pertencia a Nicodemos.
Há um mistério, porque todos os apóstolos ouviram, mas só Mateus escreveu. Por que Mateus escreveu? Porque ele era judeu, da tribo de Levi, conhecia toda a cultura judaica e queria relatar isso porque ele entendia bem da cultura judaica relacionada a essa parábola. Então, Jesus falou sobre reino do céu e reino de Deus. É bom lembrar que há uma diferença, porque a palavra reino dos céus está apontando para o reino de Jesus. E esta palavra, ela repete 33 vezes na Bíblia Sagrada. Reino de Deus aponta para o reino de Jeová, para o Deus Criador. E esta palavra, ela repete 70 vezes em toda a Bíblia Sagrada. O texto vai dizer que as 10 virgens saíram ao encontro do noivo. O noivo tinha a mesma responsabilidade do esposo. Em algumas Bíblias, a palavra noivo foi substituída pela palavra esposo. Porém, hoje Jesus é o noivo. Depois do arrebatamento, ele será o esposo. A palavra igreja, que essas virgens representam a igreja em toda a sua totalidade, a palavra grega para igreja é eclésia. Isto quer dizer chamados para fora. Por isso elas saíram ao encontro do noivo, representando a igreja. Amém? Então vejamos que no versículo 1 é que Deus não faz distinção entre homens e mulheres. Por isso a igreja, ela é chamada de noiva, porque saíram ao encontro do noivo. Isso pode estar acontecendo agora, porque você fazem parte do corpo da igreja, entendeu? Que saiu ao encontro do noivo. Você faz parte disso. Ou seja, você agora mesmo está na caminhada espiritual. Sua lamparina está nas mãos. O segredo é, basta saber se tem azeite ou não. A igreja é composta de judeus e de gentios. Já saiu o encontro do noivo. O encontro do noivo se dará no espaço sideral. Isso quer dizer, lá em cima na atmosfera. 1 Tessalonicenses 4,16 vai falar isso. Porém, antes do encontro, vamos passar por vários momentos difíceis na nossa vida. Isso é claro. Então vamos observar que no versículo 2 vai falar sobre as prudentes e as loucas. Então vamos abrir um parênteses aqui para falar de cada uma dessas palavras individual. A palavra prudente aponta para pessoas de bom caráter que seguem os parâmetros doutrinários bíblicos. Pessoas que estão convictas do que estão fazendo, obedecem às regras estabelecidas. A palavra loucas aponta para pessoas de mau caráter, de má índole, que estão dentro das igrejas, mas não obedecem ao evangelho. São pessoas que são chamadas de lobo disfarçados de ovelha. Assim como Judas Iscariote, que se fazia parte do cartório apostólico de Jesus, mas não era um verdadeiro seguidor. Vou dar um detalhes aqui que são pérolas para que você possa entender. É que nem todos que estão dentro da igreja será salvo. Nem todos que fazem parte da membresia da igreja será salvo. A base está aqui, que existia 5 prudentes e 5 loucas. 5 foram salvos, 5 não foram salvos. Isso fala do modo geral. Observe que Judas fazia parte do grupo de apóstolos, de discípulos, de seguidores de Jesus. E Jesus fez 7 coisas especiais para tentar salvar Judas. E isso, eu quero deixar isso aqui uma ênfase para vocês. São pérolas para que nós, amantes da palavra, podemos observar. E mesmo assim, todo o esforço que Jesus fez para salvar Judas foi em vão. Tem gente que, por mais que você se esforce, que você visita, que você aconselha, que você ora, que você pede, mas ele não quer mudança, ele não aceita a mudança. Ele quer ser aquele que diz, eu sou assim, vou morrer assim, eu nasci assim, eu sou desse jeito, Deus me entende que eu sou assim, e na verdade não é. Evangelho é confronto, evangelho é renúncia.
Então eu vou citar aqui para você 7 pérolas, 7 coisas que Jesus fez para tentar salvar Judas. Primeiro, Jesus escolheu Judas como discípulo. Poderia ter escolhido outro, mas Jesus escolheu ele. Quer dizer, a mesma oportunidade que foi dada para os outros, foi dada para ele também. Segunda coisa, Jesus soprou o Espírito Santo em Judas. Judas recebeu o Espírito Santo. A terceira coisa, Jesus enviou Judas na grande comissão. Judas curou enfermos, expulsou demônios. A quarta coisa, Jesus deu um cargo de excelência para Judas. Judas era o homem que guardava a bolsa, ele era o tesoureiro, que significa um homem da confiança de Jesus. Jesus acreditou nele. A quinta coisa, Jesus deu a ceia na boca de Judas. A sexta coisa, Jesus chamou Judas de amigo. E a sétima coisa, Jesus aceitou o beijo de Judas. Mas todo esse esforço foi em vão, porque Judas não mudou a atitude, não mudou o caráter dele. Assim, nós, líderes, também vamos enfrentar pessoas com a mesma índole de Judas, que não muda e não aceita mudança, vai ficar na igreja o tempo todo e, afinal, vai perder a sua salvação. Mas vamos lá. Podemos observar, um exemplo para os irmãos entenderem aqui, é que Mateus 25, 32, Jesus vai falar de bode e de ovelhas. Mateus 13, do versículo 24 ao 46, Jesus vai falar de joio e de trigo. Mateus 7, 13, Jesus vai falar de porta larga e de porta estreita. Salmo de número 1, a Bíblia vai falar de homem bom e de homem mau. O Apocalipse 20, 15 vai falar de céu e de inferno. Então, vamos lá para mim terminar, para o vídeo não ficar muito grande. Fazer apenas um resumo. Aqui a palavra para Lucas no grego é afron, que aponta para a palavra estúpido ou estúpida, ignorante. Aponta para pessoas que fazem loucuras no sentido espiritual. E pode estar apontando para adultério, prostituição e homossexualismo. E existe a palavra também grega, quer dizer moros, que aponta para louco no sentido de ser doido, com problemas psicológicos. Isaías 35, verso 8, vai dizer que os loucos não errarão o caminho do céu. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Mas os loucos, no sentido de ignorância, vai para o inferno porque estão errados, mas não aceitam Jesus como Salvador. O termo grego, baseado na cultura hebraica aqui, vai dizer que, deixa claro que as 5 prudentes foram à festa para homenagear o noivo e até levou presente como gratidão. Compensação, as loucas foram à festa apenas para se divertir com os amigos, curtir as músicas, para comer e beber e receber presente. Observe que elas eram idênticas, vestiam igual, guardavam a mesma doutrina, tomava ceia, dizimava, ofertava, mas o coração estava cheio de pecados guardados. Então, quando fala de tomando as suas lâmpadas, versículo 3, a palavra tomar significa que estas virgens lutaram para conquistar sua posição de cristã. As 5 virgens loucas levaram os candeeiros acesos em suas mãos, entretanto, com uma mão ocupada, a outra vazia, enquanto as prudentes levaram uma mão a lâmpada e na outra a vasilha com azeite. Então, nós observamos aqui que mãos vazias é símbolo de pessoas preguiçosas, não querem trabalhar na obra de Deus. Mão direita fala de vida longa, mão esquerda fala de honra, Provérbios 3,16 vai falar sobre isso. Então, observamos que as 5 virgens prudentes estavam ocupadas, levando o candeeiro aceso na mão direita, vaso com azeite na mão esquerda, estava vigilante, preparada
para eventual atraso. Não sabemos o local que seria o casamento. Segundo a história, cada uma delas deveria levar um candeeiro cheio, ou a sua lâmpada cheia. A lâmpada cabia 500 ml de azeite, e na mão direita 1 litro de azeite. Na mão esquerda, mas é 1 litro de azeite. Ao contrário, enquanto as virgens loucas levaram na mão direita a sua lâmpada, porém a mão esquerda estava vazia, não levaram o azeite. Por quê? Você quer entender o que aconteceu? Precisamos analisar como que era um casamento no tempo judaico. Se eu for falar sobre detalhes do casamento, como que acontecia um casamento judaico, o vídeo vai ficar muito longo. Então, apenas para a vossa meditação. Você tem azeite na sua lamparina? Ok. Mas tem azeite de reserva? Porque Jesus vai voltar numa hora em que não penseis. No momento que você não espera. Ele pode voltar hoje. Ou ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar daqui a 1 ano. Pode voltar daqui a 10 anos. Não importa o dia nem a hora. O que importa é que você esteja vigilante, aguardando a volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.